Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 721. Afastando-se do alto do céu, Fan Xingjian atacou com a calamidade do trovão em sua mão. Era como se os céus estivessem enfurecidos, enviando grandes raios para destruir o mundo mortal. Uma intenção de espada conquistadora extremamente afiada rasgou a atmosfera e, em um piscar de olhos, cortou o deserto. Em um instante, o deserto foi dividido em dois, e um enorme vale com mais de 10 quilômetros de extensão foi produzido, aberto por uma espada extremamente afiada que conquista tudo como se fosse manteiga. O vale rachou a uma profundidade de mais de 500 metros, revelando o quinto príncipe e os outros que estavam na caverna cárstica. Simultaneamente, o conquistador não parou e continuou a atacar o quinto príncipe. Com este único ataque de espada, a terra rachou e a crosta terrestre explodiu. Então a barra continuou indo em direção ao quinto príncipe. Até agora, nem o quinto príncipe nem Ladivelia conseguiram reagir. No entanto, entre as pessoas presentes, havia uma pessoa com inspiração súbita para sentir perigos. Quase no momento em que Fan Xingjian apareceu, essa pessoa já havia reagido e se transformado em uma corrente de faíscas, correndo para ficar diante do quinto príncipe. Era o ditador do País da Areia, um especialista nível 5 nível divino, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Assim que atingissem o nível 3 do nível divino, os especialistas seriam capazes de integrar seus corpos físicos e vontade em um, formando um físico conjurado quase indestrutível e único que poderia mudar de várias maneiras. Naturalmente, como um especialista nível 5 divino, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado era ainda mais incrível. Seu corpo se transformou em um tipo de chamas puras, colidindo instantaneamente com a intenção da espada conquistadora que desceu dos céus. Este fogo era o físico conjurado do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, as chamas inextinguíveis. Em um instante, as chamas foram dissipadas com um único golpe. No entanto, eles começaram a queimar novamente no espaço vazio em um piscar de olhos. O ciclo de cortar e reacender novamente continuou por 7 vezes. As intenções da espada conquistadora que Fan Xingjian havia enviado esmagando foram completamente repelidas. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado olhou para o Fan Xingjian no céu com grande espanto. Que intenção de espada poderosa! Quem é você? Você sabe quem eu sou? Como ousa levantar as mãos contra mim no País da Areia? É Fan Xingjian. Tendo sentido como se tivesse passado pelos portões do inferno mais uma vez, o quinto príncipe levantou a cabeça e olhou para Fan Xingjian com exasperação e raiva. Fan Xingjian, você está louco. Você realmente quer ter um fim amargo contra o nosso clã Krieg? Ladivelia franziu a testa. Quando ela levantou a mão, flores desabrocharam ao redor. Camadas e mais camadas de flores frescas pareciam ter brotado do espaço vazio, bloqueando diante dela. Ela disse friamente, Fan Xingjian, você agrediu um príncipe e lutou contra a realeza. Você realmente vai se rebelar? Foi assim que o segundo príncipe lhe ensinou? Ladivelia usava roupas do palácio e tinha um véu sobre a cabeça, revelando um sentimento misterioso. Embora Fan Xingjian pudesse sentir que ela era apenas uma semideusa com 3 níveis de perfeição, ela exalava uma aura extremamente perigosa. Claramente, ela havia escondido seu cultivo ou algum tipo de poderosa arma divina em sua posse. Com um único ataque de espada, todos os 3 especialistas foram revelados. Um deles foi o quinto príncipe que absorveu as almas do campo de batalha de 1000 anos e recuperou o poder do nível 1 do nível divino. Outro especialista foi Ladivelia, que parecia estar no nível semideus, mas manteve suas habilidades escondidas enquanto emitia uma aura perigosa. Claro, o mais perigoso de todos era o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, alguém que estava no nível 5 do nível divino e tinha aquele físico de chamas inextinguíveis. Ouvindo as palavras do quinto príncipe de Ladivelia que pareciam admitir sua derrota, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado sorriu e olhou para o céu. Então você é Fan Xingjian? E pensar que você ousaria vir e criar problemas em Sandy Country, que é meu território.
Pode esquecer de sair. Fique aqui. Enquanto ele falava, o mundo irrompeu em uma luz brilhante e inúmeras flores de lótus de fogo surgiram no espaço vazio. Eles eram leves e incontáveis penas brancas, voando em direção a Fan Xingjian. Cada flor de lótus de fogo poderia incinerar uma pequena cidade em cinzas. Em um piscar de olhos, eles surgiram de maneira avassaladora, provocando camadas de ondulações no céu. O grande poder contido neles parecia até mesmo capaz de queimar o espaço. Este não foi apenas um ataque de fogo. A miríade de flores de lótus de fogo também formava um espaço desordenado, fazendo com que não houvesse como escapar ou esquivar. Dentro das chamas, a vontade marcial do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado sorriu. Fan Xingjian, eu sou governante da Ordem do Fogo Sagrado, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Estas são as flores de lótus purificadoras do mundo, uma arte secreta transmitida dentro de nossa ordem. Ela foi integrada com habilidade nível 5 nível divino para esticar e contrair o espaço. Você não será capaz de rompê-lo. Ladiveli olhou para este ataque aterrorizante e engasgou. Este patriarca da Ordem do Fogo Sagrado é realmente um grande mestre de sua geração. Este meio de integrar chamas e espaço não é mais algo que o inferno de Alexandre pode ser páreo para. No entanto, diante desse ataque avassalador, Fan Xingjian não se esquivou. Com um arremesso de mão, o Thunder Calamity disparou para o espaço vazio. Então ele estendeu a mão em um movimento de agarrar e a espada longa do abismo já estava em suas mãos. Enquanto ele cortava, as intenções da espada Infiltrating Void eram transmitidas usando o espaço como um meio. Quase no instante em que a Fan Xingjian atacou, grandes áreas de faíscas explodiram do corpo do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. O que? O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado ficou chocado. Ele havia colocado camadas de defesas espaciais. Como diabos Fan Xingjian ainda conseguiu cortá-lo? Fan Xingjian disse friamente, Scrão. Caso contrário, vou aniquilar toda a sua Ordem do Fogo Sagrado. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado riu friamente, arrogante. No momento seguinte, com um único pensamento, a velocidade da miríade de flores de lótus de fogo aumentou drasticamente e disparou em direção a Fan Xingjian como meteoros. No entanto, incontáveis espadas conquistadoras explodiram no espaço vazio, colidindo com as flores de lótus. Eles foram derretidos pelas flores de lótus ou conseguiram cortar e dissipar as flores de lótus de fogo. A espada longa calamidade do trovão moveu-se pelo espaço vazio, enviando fluxos de intenção de espada conquistadora e repelindo à força uma grande parte dos ataques do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. No entanto, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado era um especialista de nível 5 divino, afinal. Ainda havia muitos lótus de fogo branco colidindo com o corpo de Fan Xingjian, liberando uma enorme proeza como a das chamas meteóricas. Eles queimaram o físico de espada de conexão celestial de Fan Xingjian, fazendo-o parecer uma pessoa de fogo. Vendo isso, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado riu alto. Com um movimento de sua mão, mais e mais lótus subiram para o céu. Fan Xingjian, minhas flores de lótus purificadoras do mundo absorvem a vontade marcial como alimento. Uma vez que elas atinjam você, elas continuarão queimando sem parar. Não há como você ser capaz de extingui-las. No entanto, quando Fan Xingjian sentiu as muitas chamas brancas queimando em seu corpo, ele ainda não prestou atenção a elas. Segurando o abismo, ele atacou novamente, passando pelas densamente compactadas flores de lótus purificadoras do mundo. Isso fez com que uma miríade de luz de espada explodisse explosivamente no corpo do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado soltou um bufo abafado, e as chamas em que ele se transformou continuaram se dissipando e se regenerando. Ao longo de todo o processo, ele continuou se esquivando, evitando e até mesmo criando camadas de espaços desordenados e usando as flores de lótus da limpeza mundial para se defender. No entanto, eles eram todos inúteis. No momento, a espada Infiltrating Void de Fan Xingjian parecia evasiva e sem rastros.
explodindo apenas no momento em que atingia seu alvo. Em outras épocas, ela se fixava no espaço. Era difícil afastar todos eles, independentemente de usar a vontade marcial ou o espaço desordenado. Depois de uma série de 21 golpes de espada, faíscas de fogo continuaram espirrando do corpo do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Ele foi incapaz de evitar os ataques de espada e só conseguiu correr. Como ele não conseguia bloquear os ataques, ele só podia recebê-los como estavam. Simultaneamente, a espada longa calamidade do trovão no espaço vazio disparou para trás e perfurou o corpo de Fan Xingjian. Com seu poder de corte incomparável, ele removeu as dicas do físico conjurado como descascar a casca de uma maçã, livrando-se das ardentes flores de lótus que limpam o mundo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 722, força irresistível ao ver esta cena, os olhos de Ladivelia estremeceram ferozmente. O quinto príncipe também estava tremendo de medo. Essas artes de espada eram verdadeiramente aterrorizantes. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado continuou sendo cortado e depois desmoronando. No entanto, embora seu físico conjurado, as chamas inextinguíveis, tivesse a característica única de ter uma defesa baixa, ele tinha a capacidade de confiar na convicção de 1000 anos da Ordem do Fogo Sagrado para se regenerar infinitamente. Portanto, apesar de ter sido cortado explosivamente por mais de 10 vezes, ele ainda estava vivo e chutando. No momento seguinte, o mundo dentro de um alcance de 100 lis mudou repentinamente. Independentemente de ser a terra, deserto, caverna kárstica, ou ser o céu, as nuvens ou a atmosfera, tudo se transformou em chamas onipresentes. Até mesmo o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado havia se transformado em uma massa de chamas, misturando-se às chamas circundantes como uma gota d'água se fundindo no oceano. Isso tornou difícil para alguém encontrar vestígios dele. As inúmeras ondas de fogo ferviam como se possuíssem vontade própria. Fan Xingjian, esta é minha grande seita radiante. Reuni um total de 49 fogos sagrados de todo o mundo e integrei os 9 tipos de chamas divinas de nossa Ordem do Fogo Sagrado neles para se tornar um. Este fogo tem o potencial de criar e aniquilar o mundo. Você será capaz de se defender? Oh, é assim. Enquanto Fan Xingjian falava, as 4 espadas da formação da espada de erradicação celestial flutuaram. Cada um ligou a ponta da espada ao cabo de outro, formando um anel de espada e aparecendo diante de Fan Xingjian. Girando repetidamente, eles se transformaram em um buraco negro. Então, com uma corrida, Fan Xingjian disparou para dentro daquele buraco negro. Na caverna kárstica subterrânea, Ladivelia soltou um longo suspiro, ainda sentindo medo. Que artes de espada aterrorizantes, que pessoa aterrorizante. Essa pessoa não apenas possui artes de espada incomparáveis, suas intenções foram completamente fundidas nas intenções de espada para que ele se torne um com a espada e possua uma disposição de perdição eterna. Eu me pergunto se o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado for capaz de derrubá-lo. Foi só nesse momento que Ladivela entendeu o que significava o ditado: conhecer uma pessoa por sua reputação não pode ser comparado a conhecê-la pessoalmente. Além disso, seria apenas depois de conhecer a outra parte que alguém perceberia que a outra parte superou o que se dizia deles. Isso porque a espada de Fan Xingjian era ainda mais aterrorizante do que o que foi mencionado em qualquer boato. O quinto príncipe também se sentiu um pouco assustado. Suas artes de espada parecem ser ainda mais profundas do que quando ele lutou contra o pai anteriormente. Ele estava certo. Anteriormente, Fan Xingjian tinha acabado de compreender alguma profundidade relacionada à gravidade e então integrou sua espada Infiltrating Void na espada longa do abismo. Ainda precisava ser aperfeiçoada. No entanto, o atual Fan Xingjian já havia passado por algum treinamento. Não apenas sua espada Infiltrating Void deu um passo para um novo reino, como também se integrou à espada longa do abismo. Com um maior nível de perfeição nesta área, suas artes de espada foram levadas a um grande nível. Ao lado deles, Shao Lamia disse de repente: saia rapidamente. O que? Ladivela disse intrigada.
Será que ele é capaz de romper o grande mundo radiante do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado? No entanto, no momento seguinte, um buraco negro apareceu de repente com um flash. A luz da espada explodiu dela, transformando-se em uma intenção de espada conquistadora e cortando em direção ao quinto príncipe. O semblante da bruxa do caos mudou e ela ficou diante da espada longa. No momento seguinte, uma luz branca brilhou. Então ela e Fan Xingjian apareceram em um espaço ciano puro ao mesmo tempo. Fan Xingjian olhou para a mudança que ocorreu tão repentinamente e ficou um pouco surpreso. Ele estava prestes a realizar a formação da espada de erradicação celestial quando percebeu que não havia reação alguma. A bruxa do caos riu e disse: "Você pode parar de tentar. Fan Xingjian, é inútil. Você não poderá usar nenhum de seus poderes aqui." Fan Xingjian olhou para a bruxa do caos diante dele. Esta foi a primeira vez que ele a conheceu. Foi porque desde o momento em que as Shaoxunites nasceram, elas foram lançadas com uma maldição incontactável. Enquanto eles não quisessem, ninguém seria capaz de entrar em contato com eles ou perceber sua existência. "Quem é você?" A bruxa do caos disse calmamente. Bruxa do caos Lamia, a guia do destino e a protetora da história. Fan Xingjian, você sabe que as coisas que você fez destruíram o equilíbrio do mundo inteiro. Suas ações levarão ao colapso de todo o universo. Você não entende o grande erro que cometeu. Fan Xingjian não se incomodou com a bruxa do caos e deu um passo à frente. Ele bateu com o dedo, querendo usar suas artes de espada incomparáveis para matá-la. No entanto, ao fazer seu movimento, ele passou por seu corpo como se fosse uma nuvem de fumaça ciano. "É inútil." A bruxa do caos balançou a cabeça. "Este é o meu país divino e você é incapaz de oferecer qualquer resistência aqui. Se eu quiser, posso matá-lo com um único pensamento. Mas se você está disposto a mudar seus hábitos, eu posso te perdoar." Ela falou com um tom cheio de benevolência e graça. Como se ela fosse uma mãe amorosa persuadindo seu filho rebelde a mudar de atitude, seu tom era cheio de sinceridade. Fan Xingjian disse friamente: "Mudar? Como você quer que eu mude?" A bruxa do caos disse sinceramente: "Pare de fazer da família real Krieg um inimigo e participe do ritual do Deus do Mal para ajudá-los. Somente fazendo isso o mundo pode ser salvo. Caso contrário, quando o sétimo ataque vier, ninguém será capaz de sobreviver." No entanto, Fan Xingjian já havia reagido. Ele olhou para o espaço ciano diante dele e disse: "Você não pode me matar, certo? Se puder, por que se incomodaria em me persuadir?" Os olhos da bruxa do caos se estreitaram. No entanto, Fan Xingjian disse em tom antagônico: "Faça sua jogada. Se você quiser me persuadir, primeiro deve me derrotar." A bruxa do caos soltou um berro furioso e, em um instante, uma grande mudança ocorreu em todo o espaço ciano. Os dois pareciam passar instantaneamente por incontáveis universos e contínuo espaço-tempo. Todos os tipos de buracos negros, buracos brancos, estrelas fixas e espaços com quantum infinito continuaram se cruzando em todas as direções, produzindo mudanças que brilhavam em uma miríade de cores. Os dois pareciam ter passado por um contínuo espaço-tempo infinito e chegado ao fim do universo. Fan Xingjian, valorize a chance que estou lhe dando. Você não tem ideia de quão grande é a distância entre nós. Se eu estiver disposto, posso esmagá-lo completamente com apenas um único pensamento." Folhas violentos continuaram tocando explosivamente perto dos ouvidos de Fan Xingjian. O poder da bruxa do caos parecia real, e até mesmo Fan Xingjian foi incapaz de sentir qualquer falha neles. Ele olhou para a cena surpreendente diante dele, mas não houve nenhuma mudança em sua expressão. "Você pode me matar, mas não sonhe em mudar meu testamento. Se você pode me matar, então apenas faça." "Idiota!" A bruxa do caos gritou furiosamente. "Então vá morrer." No momento seguinte, um poder, que era como se o universo tivesse explodido, surgiu. Planetas, estrelas fixas, buracos negros e até toda a Via Láctea entraram em colapso. Era como se o poder fosse destruir o mundo inteiro.
No entanto, Fan Xingjian apenas olhou para esta cena friamente até que tudo se dissipou e ele voltou ao mundo real. A expressão da bruxa do caos ficou distorcida. Ela só podia assistir enquanto Fan Xingjian continuava aquele ataque de espada anterior, cortando 99,99% do poder do quinto príncipe com uma única espada. Idiota. Bestarde. Boa. Você é um tolo que só sabe lutar. A fúria nos olhos da bruxa do caos aumentou rapidamente. O que ela executou antes, claro, não foi o país divino, mas uma técnica chamada espaço do pensamento. Poderia trazer a consciência de duas pessoas para um subespaço. Para o mundo exterior, seria como se o tempo estivesse parado. Embora alguém pudesse realizar qualquer tipo de habilidade de batalha dentro dele, ela também seria capaz de estimular todos os tipos de fenômenos no universo. No entanto, desde o começo até o fim, Fan Xingjian foi completamente imperturbável. A bruxa do caos podia sentir que não estava totalmente confiante em sua suposição por trás da verdade do espaço do pensamento. Ele simplesmente seguiu em frente, não se arrependendo, mesmo que morresse ou falhasse inúmeras vezes. Esse era o tipo de pessoa que a bruxa do caos mais odiava. Eles eram tão teimosos quanto pedras, e quase qualquer tipo de ameaça, tentação ou orientação eram inúteis. Sob o olhar atônito de todos, Fan Xingjian mais uma vez cortou o quinto príncipe em uma pessoa aleijada com uma única espada. Foi só então que o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado disparou do fogo divino e olhou para Fan Xingjian com um olhar cheio de cautela. Durante sua breve troca anterior, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado percebeu que, embora fosse difícil para Fan Xingjian derrotá-lo, ele também era incapaz de fazer muito por Fan Xingjian. Isso fez com que o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado hesitasse muito mais. Fan Xingjian virou-se para olhar para o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Você ainda quer lutar? Seu olhar, que era como a luz da espada, fez o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado estremecer. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado deu um passo para trás e bufou enquanto dizia: Jovem, não tenho rixas com você. Claro, não me importo que vocês do Império estejam se matando. Vou poupar sua vida por hoje. Contanto que você não crie problemas em meu país da areia, não tomarei a iniciativa de reprimi-lo. Enquanto falava, ele se transformou em um fluxo de faíscas e desapareceu no horizonte. Não foi uma tarefa fácil cultivar até o nível 5 do nível divino. Além disso, com todo o esplendor e riqueza que a Ordem do Fogo Sagrado acumulou ao longo dos anos, como ele poderia suportar jogá-los fora? Era porque ele alcançou um alto nível de cultivo que ele valorizaria seu poder. Como ele poderia estar disposto a arriscar sua vida para lutar contra Fan Xingjian pelo quinto príncipe e os outros? Ele deixou para trás suas palavras e partiu. Ladivelia gritou furiosamente: esse canalha covarde! O quinto príncipe caiu de joelhos. Seu corpo tinha uma aparência arejada como se ele fosse se dissipar a qualquer momento. Ele observou incontáveis pedaços de vontade marcial se dissiparem de seu corpo, e o reabastecimento que ele ganhou no campo de batalha de 1000 anos foi completamente destruído. O quinto príncipe olhou para Fan Xingjian e gritou: Fan Xingjian, é melhor você me matar hoje. Vai fazer você se arrepender do que fez hoje. Sendo aleijado mais uma vez, mesmo alguém com a astúcia e força de vontade do quinto príncipe se sentiu abatido e à beira do colapso. Ele odiava Fan Xingjian profundamente. Fan Xingjian lançou-lhe um olhar frio e disse: não há necessidade de matá-lo. Não acredite em mim, você pode tentar. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, o quinto príncipe engasgou. Ele se sentiu tão enfurecido que seu corpo tremeu e sua vontade marcial começou a piscar. Era como se ele fosse desmaiar a qualquer momento. A bruxa do caos apenas assistiu durante todo o processo. Ela entendeu que não era mais capaz de parar Fan Xingjian como as coisas estavam, mas inúmeros esquemas e tramas pareciam piscar em seus olhos. Fan Xingjian deve morrer. Ele ficou completamente fora de controle. Mesmo que tenhamos que escolher alguém de novo, ele deve morrer.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 723, Rastreamento. Tendo sido derrotado por Fan Xingjian 3 vezes consecutivas e agora tendo todas as suas artes marciais alejadas por Fan Xingjian, o quinto príncipe ficou tão furioso que tremia todo. Ele estava em um estado em que queria agir mal, mas não tinha onde liberar sua raiva. Isso quase o deixou louco. Isso foi especialmente depois que Fan Xingjian disse que daquele ponto em diante, se o quinto príncipe entrasse no nível divino, ele viria para alejar o quinto príncipe. Isso fez com que o quinto príncipe se sentisse aterrorizado e enfurecido. Isso porque ele sabia que Fan Xingjian era definitivamente capaz de fazer isso. Isso o fez olhar para Fan Xingjian com um olhar cheio de raiva e medo. Só então, com um único pensamento, um fluxo da intenção da espada de Fan Xingjian foi transmitido ao quinto príncipe. No momento seguinte, Fan Xingjian lançou um olhar para Ladivela e o quinto príncipe. Então ele não se incomodou em dizer mais nada e desapareceu num piscar de olhos. O quinto príncipe caiu de joelhos e deu um soco no chão. No entanto, ele não conseguiu nem deixar uma marca de punho no chão. Pelo contrário, sua vontade marcial, que já era fraca para começar, continuou piscando como se fosse quebrar a qualquer momento. Ladivelia gritou furiosamente: Xiao Zuichi, onde você está? Antes disso, como você disse que seria? Fan Xingjian já saiu do controle. Quem será capaz de restringi-lo se isso continuar? No momento seguinte, a voz da bruxa do caos vibrou nos ouvidos de Ladivelia e então se dissipou lentamente. Haverá alguém para lidar com ele. Por outro lado, Fan Xingjian moveu-se na velocidade da luz, seguindo a orientação de sua inspiração súbita. Em um piscar de olhos, ele chegou acima de uma área de colinas. Inúmeras intenções de espada se moveram no espaço e saíram em busca da floresta que estava dentro de um alcance de várias centenas de lis. Em um piscar de olhos, seu corpo brilhou mais uma vez e ele apareceu na entrada de uma caverna. O olhar de Fan Xingjian cintilou um pouco enquanto ele caminhava em direção à caverna. Ele andou em uma velocidade muito rápida. Como uma brisa soprando nas profundezas da caverna, ele se moveu sem o menor som. Porém, em um instante, ele já havia alcançado as profundezas de uma colina. No caminho para cá, ele notou que tudo na caverna parecia ter sido movido. Não ficou nada para trás. A última hora que a inspiração súbita sentiu está bem aqui. Mas não há mais nada aqui. Isso significa que a outra parte também percebeu isso antes e então se mudou. O olhar de Fan Xingjian cintilou um pouco. Então, de repente, ele formou dedos de espada com a mão direita e acenou. O solo sob seus pés foi aberto e não demorou muito para que um grande buraco fosse cavado. Uma laje de chapa de ferro surgiu do solo. Fan Xingjian estendeu a mão e aquela folha de ferro apareceu em sua mão. Esta folha de ferro era claramente a meia peça que havia sido quebrada e mal se podia ver as palavras Ásia-Pacífico nela. Não havia mais nada. Olhando para as palavras escritas em chinês, as sobrancelhas de Fan Xingjian franziram. Esta é outra relíquia como a intenção da espada da vontade celestial e a escama do dragão que foram deixadas para trás. Com base nas observações de Fan Xingjian e neste pedaço de metal que ele sentiu estar enterrado no solo, esta caverna que ele descobriu deveria ser algum tipo de relíquia antiga. No entanto, uma certa influência também descobriu esta relíquia recentemente. Eles não apenas escavaram o local, como também limparam todo o local antes da chegada de Fan Xingjian, fazendo com que ele não encontrasse nada ao chegar. Além disso, a julgar pelas palavras chinesas Ásia-Pacífico na folha de ferro, Fan Xingjian suspeitou que este lugar também estava relacionado à intenção da espada da vontade celestial que ele descobriu anteriormente na escama do dragão. Isso é de alguma geração nos tempos antigos? Pensar que usa os mesmos caracteres do chinês? Qual é a conexão entre eles? Fan Xingjian pesquisou a relíquia em detalhes. Então, após afirmar que não havia outras descobertas, ele voltou ao ar com um flash. Mais uma vez, ele concentrou todos os seus esforços em usar sua inspiração súbita para detectar perigos. No entanto,
Ele não podia sentir mais nada. Não há mais perigos. Ou será que eles estão escondidos em algum lugar que nem mesmo a inspiração súbita é capaz de sentir? Profundo em pensamentos, Fan Xingjian lançou um olhar para a relíquia sob seus pés. No momento seguinte, ele voltou para a região do Grande Oeste com um flash. Como ele não conseguia sentir nada, ele decidiu não prestar atenção por enquanto. De qualquer forma, seus subordinados, a quem ele tentou se fortalecer, seriam capazes de atingir um certo nível de autopreservação em um curto período de tempo. Em outro lugar, havia uma enorme planície de grama. Todo o céu acima era apenas uma tela de luz. Não havia sol nem lua. O mundo inteiro parecia desfrutar eternamente da maior luz solar, do melhor clima, da umidade mais adequada e do nível de oxigênio mais confortável. Olhando para as vastas planícies diante dele, o principal estudioso da dinastia de Jade, o Grão-Duque Alba, disse emocionado: "Que lugar é este? Este ambiente de vida é simplesmente o paraíso mencionado nas lendas. Provavelmente nunca teria que se preocupar com comida e água. Se eles morassem aqui." Atrás do Grão-Duque Alba estava o Santo Lulu da igreja, a santa feminina de 3.000 anos atrás, e o líder de Shang, o verdadeiro Lord Kingsan, que veio dos tempos antigos e viveu nos tempos do primeiro ataque violento. Este é o abrigo 091. O ambiente não é ruim, mas não é realmente o paraíso. O verdadeiro Lord Kingsan avançou lentamente enquanto Son Lulu e o Grão-Duque Alba seguiam atrás dele. Desde que decidiram seguir a orientação do verdadeiro Lord Kingsan, eles encontraram uma relíquia antiga e descobriram uma quantidade enorme de armas aterrorizantes dos tempos antigos. Havia até uma grande quantidade de corpos físicos poderosos que eram adequados para os especialistas de nível divino viverem. Isso permitiu que Shang deixasse inúmeras pessoas reencarnadas renascerem e unissem forças com a família real Krieg, tornando-se uma influência poderosa. No entanto, desta vez, o verdadeiro Lord Kingsan deixou para trás a maioria das pessoas no palácio, trazendo apenas Son Lulu e o Grão-Duque Alba para este abrigo. "Por que estamos aqui?" Son Lulu perguntou. "Fan Xingjian está ficando cada vez mais forte. Devemos matá-lo o mais rápido possível e impedir a chegada do sétimo ataque violento. Saiyajins não morrem tão facilmente. Uma vez que falhamos em matá-los com uma tentativa, eles se tornarão ainda mais fortes após sofrerem ferimentos graves", disse o verdadeiro Lord Kingsan. "Portanto, ainda precisaremos acumular poder, especialmente unindo forças com a família real Krieg e a Associação dos Magos. Nunca menospreze Fan Xingjian. Seu potencial e poder superam em muito a sua imaginação. Sem uma preparação perfeita, não vou lutar contra ele. E no momento em que o fizer, devo matá-lo com um único golpe. Definitivamente, não vou dar a ele nenhuma chance. Unir forças com a Associação dos Magos." Son Lulu franziu a testa. Como a santa da igreja de 3.000 anos atrás, ela instintivamente achava difícil confiar na Associação dos Magos. O Grão-Duque Alba balançou a cabeça e disse com um suspiro: "Não há outra saída. A luta interna dentro da igreja está piorando." No momento, a batalha entre os três santos ficou muito intensa e eles não se importam com a situação aqui. Só podemos confiar em nós mesmos. Eles também conseguiram que Saint Lulu contatasse a igreja anteriormente, na esperança de poder unir forças com eles para derrubar Fan Xingjian. Pena que a luta dentro da igreja era ainda mais intensa do que no Império. Então, como eles poderiam se esforçar para fornecer apoio ao Império? Até mesmo o Oli Horizon, o único especialista em nível divino que eles deixaram para trás no Império, voltou para a igreja no norte. Portanto, temos poder limitado agora. A família real Krieg, os 4 especialistas em facções da Associação dos Magos, incluindo as facções preta, dourada, roxa e vermelha. O verdadeiro Lord Kingsan disse com uma carranca. "É uma pena que as várias facções dentro da Associação dos Magos estejam muito dispersas. Seria ótimo se até mesmo as facções prata, ciano e verde também pudessem se juntar." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 724,
Gelo selado. A possibilidade não é alta, disse o Grão-Duque Alba. As 12 facções de magos já foram dispersas, deixando de lado as facções de prata, ciano e verde que pelo menos ainda estão nesta terra. Os magos de manto cinzento sofreram um grande golpe, e os magos de manto amarelo não participam em qualquer tipo de conflito. O Blue Robed, o Pink Robed e o Orange Robed até deixaram esta terra. Só podemos confiar em nós mesmos agora. O verdadeiro Lord Kingston e os outros dois pararam diante de uma pequena casa branca. Este era um pequeno edifício construído no topo de planícies verdes. Parecia ter apenas 2 andares, como um prédio comum de vilarejo. Parecia não haver nada de especial nisso. No entanto, quando o verdadeiro Lord Kingston viu este pequeno edifício, seu olhar se encheu de nostalgia. O Abrigo 091 é um subespaço que foi criado em nossa geração. Fan Xingjian é incapaz de nos detectar aqui. E este pequeno prédio é na verdade uma sala de cultivo que simula o mundo real. Vou entrar e treinar em reclusão. Quando eu sair da minha reclusão um mês depois, será o dia do ritual do Deus do Mal. Depois que o ritual for concluído, será o momento de suprimir Fan Xingjian. Chegando na região do Grande Oeste, Fan Xingjian foi o primeiro a encontrar Tirante. Ele estendeu a mão e jogou uma gota do sangue de Adam para Tirante. Sentindo o poder aterrorizante dentro da gota de sangue, o semblante de Tirante mudou. O que é isso? Sangue de Deus? Apenas escaneá-lo casualmente com sua vontade marcial permitiu que ele sentisse que o poder contido nele superava o seu próprio em várias centenas de vezes. Fan Xingjian explicou: sangue de Adam. Disse que é uma gota de sangue fresco pertencente a Adam, o fundador do antigo caminho do inferno. No entanto, quando alguém atinge o nível de Adam, ele não deveria ter mais sangue. Então eu também não faço ideia do que seja. No entanto, deve ser capaz de fortalecer sua vontade marcial. Tome-o com muito cuidado. Não se confunda com as informações remanescentes dentro dele. Depois de ouvir sobre o sangue de Adam, o olhar de Tirante cintilou. Seus olhos estavam cheios de emoção. Isso é coisa boa, coisa realmente boa. A primeira coisa em que pensou não foi usar o sangue de Adam para fortalecer seu próprio poder, mas oferecê-lo como sacrifício ao deus demoníaco cinzento em troca de uma quantidade enorme de magia negra ou formas de vida de mundos alternativos. No entanto, Fan Xingjian não se importava com o que Tirante usaria no sangue de Adam. Ele meramente continuou jogando a carne de Buu casualmente para ele. Isso é algo que roubei do Senhor Celestial da aniquilação do mundo. Você pode dar uma olhada para ver se é de alguma utilidade para você. Independentemente de ser a carne de Buu ou o sangue de Adam, ambos estavam relacionados ao corpo físico. Como tal, Tirante era a melhor pessoa para estudá-los. Tirante olhou para a carne de Buu avidamente e começou a estudá-la com entusiasmo. Depois de deixar Tirante, Fan Xingjian foi para onde o quarto príncipe e a localização de Felipe. Ele então jogou uma gota do sangue de Adam para eles. O quarto príncipe perguntou surpreso: isso é sangue de Adão? Oh, Deus! Pensar que essa coisa realmente existe. Fan Xingjian perguntou intrigado: você o reconhece? Diz a lenda que Santo Adão nunca foi ferido em toda a sua vida e que ele deixou para trás apenas 9 gotas de sangue quando lutou contra o líder da Terra Sagrada do Norte, o formidável Rei Divino. Cada gota de sangue contém o poder e o poder marcial de Adão. Artes. O quarto príncipe exclamou enquanto olhava para a gota de sangue. No entanto, Fan Xingjian apenas deu de ombros, despreocupado. Vocês podem ficar com isso. Tentem usá-lo para ficarem mais fortes. No futuro, haverá inúmeros especialistas aparecendo de todos os lugares. É preciso estar pelo menos no nível 3 ou, melhor ainda, no nível 4 do nível divino. Você então terá a habilidade de inspiração súbita, tendo assim verdadeiramente o poder de se proteger. Depois de tomar providências para os assuntos na região do Grande Oeste, Fan Xingjian anunciou ao público que iria para a reclusão. Ele sentou-se em silêncio na sala de treinamento da Terra Sagrada. Então,
Depois de 2 horas, um feixe de luz explodiu além dos céus enquanto Fan Xingjian lutava pelo terceiro nível dos céus de 9 camadas. Ele esperava alcançar o nível 4 do nível divino, compreender a profundidade por trás do passado e do futuro e compreender a habilidade de inspiração súbita. Fan Xingjian queria integrá-lo com a habilidade de inspiração súbita que ele ganhou no 10º nível dos métodos de cultivo mental e então usá-lo para localizar Lilia. Ele perfurou a atmosfera e chegou antes do terceiro nível dos céus de 9 camadas instantaneamente. Ainda tinha a mesma sensação do nível anterior, e Fan Xingjian sentiu como se seus pensamentos estivessem piscando em um instante com inúmeras luzes e sombras. Era como se apenas um momento tivesse passado, mas também parecia que 1000 anos já haviam se passado. Todo o tempo e espaço se tornaram sem sentido neste exato momento. No momento em que Fan Xingjian reagiu, havia apenas faíscas infinitas diante dele. Isso é, que forte densidade de poder! No momento seguinte, inúmeras faíscas de fogo começaram a se reunir ao redor de Fan Xingjian. Rachaduras no físico de espada de conexão celestial começaram a mostrar sinais de recuperação. Na Terra, em Washington, DC nos Estados Unidos. No Departamento de Ciência Espacial da NASA, o chefe assistente do departamento, Victor, olhou para os relatórios de imagem diante dele e perguntou confuso: "O que é isso?" Um pesquisador antes dele respondeu: "Esta é a última imagem que capturamos da superfície do Sol. Cerca de 12 horas atrás, notamos o súbito aparecimento deste pequeno ponto preto. A princípio, pensamos que era uma mancha solar. Mas ao longo nas últimas 12 horas, esta mancha negra tem se expandido rapidamente e agora tem cerca de metade do tamanho dos Estados Unidos. Além disso, tem uma temperatura de 3.000 graus Celsius. Isso torna pelo menos 3.000 graus Celsius mais baixa do que as superfícies circundantes do Sol, fazendo com que pareça totalmente escuro. Esta é uma temperatura muito mais baixa do que qualquer mancha solar comum, então nós suspeito que não é apenas uma mancha solar. Não inclua seus julgamentos subjetivos", disse calmamente o chefe assistente do departamento, Victor. "Se não é uma mancha solar, então o que pode ser? Alguém está apagando o fogo do sol?" Ele deu de ombros, pensando que tinha feito uma boa piada. No entanto, o pesquisador diante dele não sorriu. "Chefe de departamento adjunto, este assunto é muito sério. Com base em minhas observações, esta mancha negra não tem mostrado sinais de desaceleração nas últimas 12 horas. Se for permitido continuar expandindo nesta velocidade, mais de 1/3 deste a massa da estrela fixa será encoberta por essa escuridão dentro de 3 meses", disse o pesquisador enquanto sustentava seus óculos. "Se isso acontecesse, toda a Terra enfrentaria um clima extremamente frio. Perderíamos mais de 30% da energia luminosa e térmica. Isso significaria o fim do mundo. E isso pode não ser o seu limite." 48 horas depois, no posto de comando do Diretório de Missões Científicas dos Estados Unidos, fileiras de dados surpreendentes estavam sendo exibidas. Ainda está em expansão. Seu raio já atingiu o tamanho do raio da Terra. Oh meu Deus! Olhando para esta cena, o administrador associado Charlie, do Diretório de Missões Científicas dos Estados Unidos, engasgou. Nesse momento, uma assistente ao lado caminhou até ele. "Administrador associado", é um telefonema do presidente. O administrador associado atendeu o telefone, do qual uma voz profunda soou: "Eu entendo a situação. Temos algum meio de mudar a situação? O Sol está a 152,1 milhões de quilômetros de nós. Levará pelo menos alguns meses até que nosso ônibus espacial mais avançado possa alcançar o Sol. Entendo. Então, que solução você acha que temos?" A mancha preta apareceu cerca de 50 horas atrás, e sua taxa de expansão quase não mudou. Também não há mudança na redução da temperatura. Mesmo a área para a qual ela se expandiu tem uma forma circular, disse o administrador associado. Então ele fez uma pausa antes de dizer: "Isso me faz suspeitar que existe algum tipo de ônibus espacial, que supera nosso cultivo,
reabastecendo sua energia na superfície da estrela fixa. Devemos tentar enviar sinais para tentar nos comunicar com eles. Simultaneamente, inúmeros institutos de astronomia em toda a Terra também notaram a enorme mancha negra no Sol. Esta foi uma notícia que não poderia ser escondida de forma alguma. À medida que a sombra da mancha negra no Sol continuava a se expandir, discussões desenfreadas sobre o fim do mundo e sobre como a Terra seria selada no gelo começaram, causando uma grande comoção. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.